Oi, é um prazer enorme ter você aqui. Pode me chamar de Marcos. E antes de começar, já se inscreve aqui no canal A Mentalidade da Riqueza, para não perder nenhum vídeo novo e aprender de verdade como transformar a sua forma de pensar sobre dinheiro. E olha, se você gostar desse conteúdo, já deixa o seu like agora mesmo, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que também querem sair da pobreza e mudar de vida. E fica comigo até o final, porque eu vou te contar uma dica muito valiosa que pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. Agora, vamos direto ao ponto. Você quer sair da pobreza? Então presta atenção. A maioria das pessoas passa a vida inteira presas no mesmo ciclo. Ganha, gasta, reclama e recomeça tudo de novo. E sabe qual é o problema disso? Elas acreditam que o erro está no salário, mas o verdadeiro problema está na mentalidade. Sim, na forma de pensar. Desde cedo nos ensinaram que para ter dinheiro é preciso trabalhar muito, se esforçar, se sacrificar. Mas ninguém ensinou a trabalhar com inteligência. E é aí que começa o erro. O trabalho é essencial, claro, mas se o seu dinheiro depende somente do seu tempo, você está preso a um limite invisível, e esse limite é o que mantém milhões de pessoas pobres. Pensa comigo, você trabalha o mês inteiro, recebe o salário e antes mesmo de perceber, o dinheiro já foi embora. Contas, aluguel, comida, transporte e sobra o quê? Quase nada. E mesmo assim as pessoas acreditam que o problema é não ganhar o suficiente. Mas não é, porque quanto mais elas ganham, mais gastam. O verdadeiro problema é o que acontece antes de gastar. É a mentalidade de quem usa o dinheiro para aliviar a dor, ao invés de usar o dinheiro para construir liberdade. Esse é o ponto em que o jogo muda. As pessoas ricas não pensam em como gastar o que têm, elas pensam em como multiplicar o que possuem. O pobre pensa, assim que eu ganhar mais, eu começo a investir. O rico pensa, é investindo que eu vou ganhar mais. Percebe a diferença? Essa simples mudança de pensamento separa quem passa a vida inteira sobrevivendo daqueles que realmente prosperam. A mentalidade da riqueza começa quando você entende que o dinheiro não é o fim, é o meio para construir liberdade, tranquilidade e tempo para viver a vida que você quer. E é por isso que sair da pobreza não começa com um aumento de salário, começa com um aumento de consciência. Quando você muda a forma de pensar, muda suas decisões. Quando muda suas decisões, muda os seus resultados. E é assim que se começa o caminho para sair da pobreza de verdade. Mas calma, porque no próximo bloco eu vou te mostrar o primeiro passo real para começar a investir, mesmo que você tenha pouco dinheiro. Então fica comigo, porque essa parte vai abrir a sua mente. Agora que você já entendeu como pensar diferente, chegou a hora de agir diferente. Porque não adianta ter a mentalidade certa se você não transforma pensamento em atitude. Sair da pobreza não é sobre esperar a oportunidade perfeita. É sobre criar oportunidades com o que você tem agora. A verdade é que a maioria das pessoas não é pobre por falta de talento, mas por falta de direção. Vivemos num mundo onde o consumo é o novo vício. Tudo empurra você a gastar, a se recompensar, a mostrar para os outros que está bem. Mas no fim do mês, o que sobra? Ansiedade, dívidas e arrependimento. Enquanto isso, os que crescem fazem exatamente o oposto. Eles usam o dinheiro para comprar tempo e não status. E esse é o primeiro segredo de quem realmente enriquece. Entender que o dinheiro não foi feito para te escravizar, mas para te libertar. Então, como sair da pobreza? Comece mudando o propósito do seu dinheiro. Cada real que entra na sua conta deve ter uma função. Nenhum dinheiro é sobrando. Todo valor é uma semente. Quando você começa a enxergar o dinheiro como uma semente, a forma como você gasta muda. Você para de jogar fora o que poderia crescer e passa a cuidar do que tem como se fosse o início de algo maior. E é exatamente isso que diferencia quem conquista a riqueza daqueles que vivem tentando chegar lá. Vamos falar de prática agora. Sair da pobreza começa com organização. Você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo. Pegue papel e caneta, ou abra o bloco de notas no celular e anote tudo o que você gasta. Tudo mesmo, sem vergonha. Luz, internet, delivery, assinatura, roupas, cafés, tudo. Durante uma semana, só observe. Não mude nada, apenas registre. Você vai se surpreender com quanto dinheiro desaparece em coisas pequenas. Depois disso, separe seus gastos em 3 categorias: necessidades, desejos e desperdícios. Necessidades são o básico para viver. Desejos são confortos que tornam a vida melhor.
Desperdícios são tudo aquilo que te prende na pobreza. E é nessa terceira categoria que mora a chave para começar. Porque cada desperdício que você corta é R$1 a mais que pode começar a trabalhar para você. A partir daí, crie o seu primeiro investimento. E não importa o tamanho, importa o hábito. Se você investir R$10 por semana, já está à frente de quem não faz nada. O objetivo não é enriquecer amanhã, é criar o músculo da constância. Agora que você já entendeu como começar, é hora de criar um ciclo, o ciclo da mente rica. Esse ciclo é simples, mas poderoso. Pensar, agir e repetir. Tudo começa no pensamento. Você precisa acreditar que é capaz de crescer, mesmo que hoje ganhe pouco. Depois vem a ação, agir mesmo sem motivação, agir mesmo sem ver resultado rápido. E por fim, vem a repetição. É repetir o que dá certo, mesmo quando ninguém está vendo. A mente rica não busca resultados imediatos, ela busca progresso constante. E é isso que muda tudo. Você para de pensar em ficar rico de uma vez e começa a pensar em ficar melhor a cada mês. O segredo é simples, crescer um pouco todos os dias. Mas deixa eu te dar uma dica prática, daquelas que realmente funcionam, principalmente se você ganha por volta de R$1.500 por mês. Quando o dinheiro cair na sua conta, tire 5% antes de qualquer coisa. Não depois das contas, antes. 5% de 1.500 são R$75. Parece pouco, né? Mas é aí que está o segredo. O que importa não é o valor, é o hábito. Esses R$75 são o seu primeiro passo para a liberdade. Guarde esse dinheiro numa conta separada. Pode ser na poupança ou num CDB simples, aqueles que você encontra em qualquer banco digital. Você não precisa entender de bolsa de valores, nem ser especialista. Só precisa começar. Faça isso todo mês e quando se acostumar, aumente para 10%. Aos poucos, você vai perceber que consegue viver com menos e investir mais sem se apertar. O segredo é automatizar esse hábito. Torna ele natural, como pagar uma conta, porque a diferença entre quem vive endividado e quem começa a enriquecer é que o primeiro paga os outros e o segundo paga a si mesmo primeiro. Esse é o início do ciclo da mente rica. Primeiro você se disciplina, depois o dinheiro cresce. E com o tempo, o seu comportamento muda. Você começa a olhar o extrato bancário e ver resultado. Começa a se sentir no controle, e isso é libertador. Não porque você ficou rico de repente, mas porque agora você sabe o que está fazendo. E quanto mais você entende o poder do tempo, mais fácil fica continuar. Porque o tempo é o melhor aliado do investidor. Ele transforma o pequeno em grande, transforma o pouco em muito, transforma R$75 por mês em milhares de reais daqui a alguns anos. Mas para isso, você precisa deixar o tempo trabalhar para você. E é aqui que entra o verdadeiro ciclo: pensar diferente, agir com intenção e repetir com disciplina. E depois, volta para o início, porque cada novo pensamento cria uma nova ação e cada ação reforça o seu pensamento. Esse é o ciclo da mente rica. E sabe o que é o mais bonito disso tudo? Você não precisa nascer em berço de ouro nem ter sorte. Apenas precisa acreditar que merece algo melhor e provar isso para si mesmo um pouco a cada mês. Riqueza não é sobre ter muito, é sobre fazer o melhor com o que você tem. Quem ganha pouco e investe com constância chega mais longe do que quem ganha muito e desperdiça tudo, porque o poder da mente rica está na consistência. Então, a partir de hoje, decida criar o seu próprio ciclo. Toda vez que o salário cair, lembre-se de se pagar primeiro. Guarde um pouco, aprenda um pouco, melhore um pouco. E quando perceber, o que era pouco vai se tornar suficiente, e o que era suficiente vai começar a sobrar. E é nesse momento que a sua mente muda de vez. Você entende que riqueza não é sorte, é prática, é paciência, é persistência. Pense, haja e repita. Esse é o ciclo da mente rica. E quando você seguir esse ciclo por tempo suficiente, vai perceber que a pobreza ficou para trás. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. E é aí que a verdadeira liberdade começa. Agora chegou o momento que eu te prometi lá no começo. A dica mais valiosa de todas. Aquela que pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. E antes de revelar essa dica, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quanto você acha que R$50 por semana podem se transformar em 10 anos?
A maioria das pessoas vai dizer: "Ah, não dá pra nada". Mas a verdade é que dá sim, e dá pra muito mais do que você imagina. Vamos fazer essa conta juntos, passo a passo, para você entender o poder real de investir, mesmo com pouco. Se você guardar R$50 por semana, isso dá R$200 por mês. Em um ano, você vai ter guardado R$2.400. Agora pensa comigo, se você mantiver esse hábito por 10 anos, sem nem aumentar o valor, já terá colocado R$24.000 do seu próprio bolso. Mas aqui vem a parte boa. Esse dinheiro não vai ficar parado. Ele vai estar trabalhando para você. Vamos supor que você coloque esses R$50 por semana na caixinha, que rende 100% do CDI. Hoje, o CDI está por volta de 10,65% ao ano. Isso quer dizer que o seu dinheiro vai render cerca de 0,83% por mês, com juros compostos. Ou seja, o rendimento de cada mês se soma ao saldo e começa a render também. Traduzindo, o dinheiro começa a se multiplicar sozinho. E é aí que está o segredo da riqueza. Agora segura isso. Se você fizer isso sem falhar, R$50 por semana, 10 anos seguidos, com essa taxa média, sabe quanto você vai ter no final? Mais de R$40.000. Sim, R$40.000, com apenas R$50 por semana. Isso é quase o dobro do que você colocou. E tudo isso sem precisar de sorte, sem precisar de milagre, sem precisar ganhar mais. Só com disciplina e tempo. Olha que loucura! Enquanto a maioria gasta R$50 num lanche, em uma corrida de aplicativo ou num final de semana, quem escolhe investir o mesmo valor está comprando liberdade para o futuro. E não é sobre o número em si, é sobre o hábito. Porque se você aprende a respeitar R$50, um dia vai saber respeitar 5.000. O dinheiro cresce, mas o que realmente muda é a sua mentalidade. E sabe o que é mais interessante? Mesmo que o CDI baixe um pouco, ou que algum mês você invista menos, o resultado ainda será grande, porque o poder dos juros compostos está no tempo. Quanto mais tempo, mais forte eles ficam. O segredo é não parar. Você não precisa investir muito, precisa investir sempre. Pensa nisso como plantar uma árvore. Nos primeiros meses ela quase não cresce, mas lá embaixo as raízes estão se fortalecendo e quando chega a hora, ela explode para cima, forte, firme e viva. É o mesmo com o dinheiro. Você talvez não veja o crescimento agora, mas o tempo está trabalhando a seu favor. Todo dia, toda semana, todo mês. E sabe o que isso significa? Que qualquer pessoa pode mudar de vida. Qualquer uma. Inclusive a gente. Porque eu sei, durante todo esse vídeo eu falei os pobres, como se fosse um grupo distante, uma outra realidade. Mas a verdade é que nós somos esses pobres. Somos nós que sentimos o peso do boleto, que olhamos o extrato e pensamos, como é que eu vou fazer esse dinheiro durar até o fim do mês? Somos nós que queremos algo melhor, não por vaidade, mas por dignidade. E tá tudo bem, a pobreza não é vergonha. Vergonha é desistir de tentar sair dela. E sair dela começa com o que a gente acabou de ver aqui, R$50 por semana. Um hábito simples, possível, real. A diferença entre quem continua no mesmo lugar e quem muda de vida é que o primeiro acha que R$50 não faz diferença, e o segundo sabe que é com pouco que se começa ao muito. Nós não precisamos ser gênios, não precisamos ser herdeiros, só precisamos de paciência, constância e fé no processo. A cada semana que você investir, você não estará apenas guardando dinheiro, você estará provando para si mesmo que consegue ter controle. Controle sobre o seu futuro, sobre o seu destino, sobre as suas escolhas. E um dia, quando olhar para trás, vai se orgulhar de não ter desistido no primeiro mês. Vai perceber que enquanto muita gente gastava o que tinha para parecer rica, você estava construindo a sua riqueza de verdade. E o mais bonito disso tudo é que ninguém precisa saber. A riqueza não grita, ela cresce em silêncio. Então, se esse vídeo te fez pensar diferente, se de alguma forma você entendeu que ainda dá tempo, lembre-se disso. A diferença entre sonhar e conquistar é o que você faz com o seu próximo R$50. Investe ou gasta? Constrói
ou esquece? Decide ou adia? A resposta está em você. E toda vez que escolher investir, você estará dizendo para o universo: eu acredito que posso sair da pobreza. Eu acredito que posso viver melhor. E talvez, um dia, você nem precise mais pensar em dinheiro, porque ele vai estar trabalhando sozinho, como uma consequência natural da sua nova mentalidade. A pobreza é o estado em que estamos. A riqueza é o caminho que decidimos trilhar. E o primeiro passo está na mente. Se esse vídeo te ajudou a pensar diferente, se inscreve agora no canal A Mentalidade da Riqueza. Deixa o seu like para fortalecer essa mensagem e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Lembre-se, R$50 por semana pode parecer pouco, mas para quem acredita, é o começo de uma vida inteira de liberdade. Muito obrigado por estar aqui comigo até o final. Pense, invista, repita. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!